tão maravilhoso, sabe? Porque, de novo, o print é eterno. O print é eterno. E só pode opinar, eu acho, quem bota a grana no negócio, entendeu? É fantástico. E a gente se debruçou de novo, esse case não era novo. Já tínhamos na carteira uma coisa muito residual, imagina, da época ainda do plebiscito. Puf, 2005. Acho que boa parte do pessoal que tá nos assistindo, não sei se ainda tava no mercado nessa época. Eu nem sabia que era mercado em 2005. Sei lá, 2005, sei lá, tava na escola ainda, obviamente, não fazia a menor ideia. E meu pai já tinha essas ações na carteira, enfim, foi se deteriorando ao longo do tempo, justamente por alguns problemas de gestão do controlador. Então, a partir do momento em que o controlador mudou, uma empresa que estava focada em recuperar a sua credibilidade, obviamente, recuperar o seu produto, né? Fazer tudo isso com... em um momento ainda de descrença do mercado. Então, a figura do controlador foi extremamente importante para ter a caneta para colocar o tipo de pessoa certa na gestão, na administração, pessoas engajadas em... Primeiro, você tem todo um desafio. Liability. Então, como que eu reduzo essa dívida? Você tinha ali uma alavancagem, cara, brutal. Era sei lá, 30 vezes. Um negócio bizarro, assim. Uma empresa que, de novo, armas que disparam sozinhas. Então, assim, obviamente você vai ter alguns acordos no meio do caminho. Isso é muito grave. Então, processo produtivo. Hoje você entra na fábrica, é uma linha de montagem. É como se fosse, sabe, linha de montagem de carro. É a mesma coisa. Então, tem um cara lá que opera a máquina que parafusa. Então, entendeu? É uma linha mesmo. E tem uma parametrização. Poucas partes disso hoje são manuais. Então, cada vez mais a tendência é ir para a indústria 4.0, 100% automatizada. Eles fizeram uma evolução muito grande nisso. E agora, o investimento mais recente foi no condomínio de fornecedores. Então, é muito benéfico quando você tem ali no próprio pátio, né, nas redondezas, nos terrenos vizinhos, os seus principais fornecedores. Você tem uma economia de logística muito grande. Venderam também outros negócios que não eram interessantes, né? Então, pararam, por exemplo, de aportar na parte de capacetes. Enfim, hoje é uma área adjacente. Venderam terrenos. Fizeram algumas coisas ali que foram transformacionais na empresa. De novo, isso não acontece do dia para a noite, mas nós vamos visitar muitas vezes, conversamos com muita gente. Outros analistas que até estavam cobrindo o papel, inclusive acho que foi até o Ricardo na época, que ex-Nord, não sei nem onde ele estava, se era Empíricos na época, ele foi também, estava falando do papel na época, tal, sobre os fundamentos. E, cara, a gente falou, legal, esse aqui é um projeto, é uma tese de investimento que faz sentido. E olhando peers lá fora, são margens muito boas. Considerando que hoje a arma da Taurus ainda é muito barata, então você tem um incremento de preço, de margem ainda importante a ser feito. Fora os outros negócios, as outras localidades que eles querem explorar. Então hoje mais de 80% das receitas são de exportação para os Estados Unidos. Por que o pessoal fala muito, nossa, porque a Taurus é uma... que não sei o quê, empresa brasileira de armas e a dos Estados Unidos é muito melhor. Por que a fábrica dos Estados Unidos vem abrir fábrica aqui? Porque não compensa. Não compensa, tá? Então, belo dia, se o próximo governante decidir que não vale a pena ter uma empresa de armas aqui, a empresa vai dar graças a Deus, porque nos Estados Unidos é muito mais barato de você produzir. Exatamente. Compensa você exportar do que você vender aqui, produzir e vender aqui. Coisas do nosso Brasil, né? Mas, enfim, então, explorando outros mercados. Então, Estados Unidos, sem dúvida, é um mercado a se olhar, é o formador de preço, é quem faz a demanda. E agora, olhando para outras regiões que tem uma série, assim, de tensões geopolíticas e que a polícia ainda é muito pouco armada. Então, por exemplo, a Índia, toda aquela região, imagina... A força policial usa cacetetes ainda. O pessoal fala muito de telecomunicações e armamento na Índia. Exatamente. Que é um país que vai, tipo, sei lá, vai ser uma coisa tão exponencial assim. Quando você fala de armamento, muitas pessoas às vezes pensam só na parte negativa. De fato tem. Mas assim como o carro, por exemplo, depende de quem está atrás do volante. Se você bebe e dirige, um carro é tão perigoso quanto você empunhar uma arma. Tem mais morte de faca do que de arma.
no Brasil. É. E aí a gente, no nosso treinamento, ele até fala, a gente treina com um policial, né? Uma pessoa que é treinada, tá no dia a dia. E ele fala, gente, existe muito mais problemas com faca, pessoa esfaqueada, do que com um tiro. Obviamente, porque faca você tem na sua casa, você tem um monte. Claro, muito mais acessível. Então ele até fala isso, do uso de fato, né? Da educação, que não E no existe. final, no dia que você tá numa situação de risco, o que você faz? Você liga pra alguém armado vir te ajudar. Exato. Então, depende de quem tá portando. Você não tem medo da pessoa, se é seu segurança ou da polícia vir te ajudar. Você tem medo do cara que tá te... Eu honestamente não sei se nós, como sociedade, estamos prontos Eu para acho que não. ter. Primeiro, porque passaria por uma reforma ampla do nosso sistema penitenciário, né? Então, lá nos Estados Unidos, se você matar alguém, tem estados que tem pena de morte. Sim. Você é fortemente penalizado pelos seus atos. Aqui Aqui não. a gente sabe que às vezes compensa ser ladrão. Exato. Inclusive, tem alguns que se candidatam a presidente. Impressionante. Polêmica, às 9h45 da noite. Repita. Infelizmente Então, isso. Existe um incentivo positivo pra fazer coisas ruins aqui, né? Voltando Mas a voltando a Taurus, Taurus. eu acho que ainda tá... Acho não, é um papel que a gente está comprando em termos de múltiplo. Me parece muito interessante. Porque, de Legal. novo, não é um case tão arriscado quanto era antes. Hoje não é mais uma empresa de turnaround, já está com as suas finanças equalizadas. Então, tem muitos projetos ainda para desengavetar, vários triggers. Então, eu acho que é um bom case, é um case de crescendo, na minha opinião. São aquelas empresas que estão num ponto em que elas vão crescer e vão conseguir pagar bons dividendos. E ainda está num preço que tá legal. está acessível, está legal, exatamente. Eu lembro de 2018, pós-eleições, eu vi que tem aquele movimento de alta. E eu, poxa, bacana, né? Vai se beneficiar com o governo, alguma coisa do tipo. Daí deixa eu ver a empresa. Aí eu olhei a empresa por cima e falei, poxa, é aquilo, é uma empresa ruim. Então eu não vou colocar meu dinheiro nisso. Era uma Value coisa trap. de situação, por isso subiu. Não vou colocar meu dinheiro aqui. Eu lembro de ter esse Mas eu raciocínio. lembro que subiu e caiu. Não. E aí todo mundo falou, vendo, você Ih. operou mico, não sei o que lá, entendeu? Aí eu falei, eu não tinha, também não aprofundei, né? Não sabia o que tinha acontecido. Aí depois, Mas há pouco tempo atrás, eu vi várias pessoas falando, poxa, ela se reestruturou, hoje tá muito melhor, a qualidade do produto dela, a linha de produção, Sim. a questão logística que tem fornecedores por perto, alguma coisa do tipo, né? Então, Aumentou a e o exportação, preço dólar tá convidativo, né? Se mudou, ainda tá em processo de crescimento e o preço tá convidativo, é uma coisa a se observar Sim. e entrar. Sim. Eu Taurus vejo legal, muitas cara. pessoas presas ainda na narrativa antiga, né? De que era uma arma que dispara sozinha. É. Sem dúvida, acho que isso é uma coisa que você vai conquistando a confiança do público ao longo do tempo. Uma coisa que é muito boa para vocês verem, por exemplo, sobre qualquer tipo de produto, cara, vai num cara grande do YouTube e vê os comentários, vê os reviews. Uhum. É sempre o que eu uso para tentar ter um parâmetro do que é narrativa ou o que tá acontecendo de verdade.